sente, por favor. E alguns poucos dias antes do SEAP, Deus colocou em meu coração sobre um determinado tema e um preletor para nós colocarmos aqui nessa conferência. E o pastor falou muito bem sobre o ministério quíntuplo, né? Pastor Hélio, obrigado, pastor Hélio, e ele citou sobre o mestre. E nós temos um irmão em nosso meio, ele não é pastor, mas vai ministrar aqui no SEAP, mas ele tem um ministério de mestre. E Deus vai usar ele poderosamente. Então eu quero convidar o irmão Israel. E eu preciso de 4 homens de Cafarnaum para ajudar aqui. Vamos trazer. Glória a Deus. O Zé tem sido uma bênção para nós, Deus tem usado ele poderosamente no ensino. Talvez ele vai falar um pouquinho, mas ele tem sofrido aí essa enfermidade, a esclerose múltipla, mas ela não tem sido impedimento para ele fazer a obra de Deus, em todas as áreas. Então, Deus usa ele poderosamente nesta manhã. Marcelo. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Nossa, hoje está cheio, né? Ontem não estava tanto assim. Glória a Deus. Você está feliz? Amém. Glória a Deus. Nosso Deus é bom. Nosso Deus é maravilhoso. Amém? Ele é santo. Ele é poderoso. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder, de todo louvor, de toda adoração. Ele é a razão de nós estarmos aqui nesta manhã. Ele é a primazia. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O Deus Todo-Poderoso, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Aquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, aleluia. Eu estou muito feliz e muito nervoso de estar aqui hoje. Confesso que os meus últimos dias têm sido um mix de sentimentos. Um pouco eu estou rindo, me alegrando no espírito, aí daqui a pouco eu estou chorando. Chorando de nervoso, chorando de alegria. Aí estou no banho, estou chorando no banho também. E é um mix de sentimento, é uma responsabilidade muito grande estar aqui, na frente de todos vocês, pastores, irmãos, irmãs, pastor Hélio, que estava aqui, o pastor colocou ele antes de mim ainda. Uma bênção, né? Uma bênção. O pastor Hélio foi meu professor no IBA, no ano de 2013, e ele marcou a minha vida. Ele lecionou a disciplina de Vida de Cristo na época, e ficou marcado no meu coração. O jeito não mudou, continua o mesmo pastor Hélio, cheio da unção de Deus, e ele, quando ministrava, ele chorava, escorria lágrimas dos olhos dele, cada aula que ele ministrava, e isso me marcou. E tantos
outros pastores que estão aqui, né? Poxa, pastor Daniel Borges sempre foi uma referência para mim, pastor Anderson, meu pastor, pastor Júlio, e eu sou grato a Deus. Não me sinto nem digno de estar aqui hoje, mas o Senhor, aprova Ele, e uma coisa eu aprendi, nunca dizer não para o Senhor, para o convite do Senhor, amém? Sem nos demorarmos muito, eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Mateus, no seu capítulo 10. Mateus capítulo 10, verso 11, Mateus capítulo 6, desculpe. Mateus capítulo 6, verso 10. Mateus 6, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mais uma vez, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Só essa leitura por enquanto. Quantas vezes nós já não lemos esse texto? E nos nossos cultos, muitas vezes, nós repetimos a oração dominical, a oração que Cristo nos ensinou. E nós sempre começamos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha, agora sim, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. E a pergunta que eu quero fazer aos irmãos hoje é: será que realmente entendemos o que estamos orando? Será que realmente entendemos, compreendemos aquilo que nós estamos pedindo para Deus? Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Venha o teu reino. Venha o teu reino. E é sobre isso que eu gostaria de ministrar nesses poucos minutos nesta manhã. Sobre o reino de Deus. Sobre o reino de Deus. E se você for analisar os evangelhos, a única mensagem que Cristo pregou, a única, foi a mensagem do reino de Deus. A única mensagem pregada por Cristo foi a mensagem do reino de Deus. Jesus Cristo, ele nunca pregou cura. Ele simplesmente curou. Jesus Cristo, ele nunca pregou libertação. Ele simplesmente libertou. Jesus Cristo, ele nunca pregou prosperidade. Mas ele sempre foi muito próspero. A mensagem central do Evangelho de Cristo foi o reino de Deus. Foi o reino de Deus. Ele veio anunciar o reino de Deus. Ele nunca pregou ressurreição, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas se nós formos analisar o que é a palavra reino, o que é um reino? João Batista anunciou o reino. Jesus Cristo falou, nós vamos ver, por diversas vezes, o reino de Deus, o reino dos céus, é chegado a vós. O reino dos céus está próximo. E nós falamos na oração dominical, olha, venha o teu reino. O que é um reino? Sabemos da situação do nosso país, e não só do nosso país, de tantos outros no mundo.
e nós vivamos em uma democracia. O que é uma democracia? Uma democracia, ela sim exige um presidente, exige um parlamento, deputados, senadores. E não tem só um que manda. Concorda comigo? E para colocar essas pessoas no poder, ela exige o quê? O povo. O voto do povo. O meu e o seu voto. Ah, irmão Israel, mas nem sempre é assim, rouba, não sei o quê. Não importa. A democracia funciona assim. A maioria sempre vai vencer. Goste eu ou você ou não. Concorda comigo? Concorde eu e você ou não. A maioria vence. Isto é uma democracia. O povo decide. Uma reunião de pessoas decide. Mas a Bíblia, ela não é sobre uma democracia. A Bíblia, ela é sobre um rei. O que é completamente diferente de um presidente. O presidente, basicamente, não manda nada. O presidente, sim, pode influenciar, mas no fim das contas ele não manda. O rei da Inglaterra, hoje, é um rei diferente, né? Um rei moderno. Porque ele não manda nada. Quem que manda? O primeiro-ministro. O rei não manda nada. Na Inglaterra hoje. Mas um reino, ele não é sobre uma democracia. Ele é sobre um rei. E um reino é diferente de um país como o nosso. Um reino, ele é diferente. A Bíblia, ela é sobre um rei, um reino, é sobre uma família real, é sobre os filhos deste rei. A Bíblia, o reino de Deus, é sobre isso. É sobre isso. A Bíblia é sobre um reino, e um reino também é um país. Ele também é um país, mas ele é um país diferente. Mais uma vez eu vou repetir. A Bíblia é sobre um reino, uma família, seus filhos, mas este reino continua sendo governado simplesmente e unicamente por um único rei, que manda em tudo. Que manda em tudo. Mas sabe qual que é uma característica interessante de um reino, que difere muito de um país democrático, de uma democracia? É que o reino, na sua essência, o reino ele gosta de colonizar, de fazer colônias. O reino nunca está satisfeito somente com a terra que ele possui. O rei, ele sempre está querendo fazer o quê? Expandir, avançar. Inclusive, eu e você estamos aqui fruto de um reino, de um rei que decidiu uma vez fazer o quê? Colonizar. Fomos colonizados. Por quem? Pelos portugueses. Por ordem de quem? Do rei de Portugal. Conseguimos a nossa independência. Não sei se isso foi bom ou foi ruim, mas conseguimos a nossa independência. E aqui estamos nós. Pelo menos estamos vivos. Não é verdade?
Pelo menos estamos vivos. Por que eu estou falando isso? Talvez isso confronte você um pouco. Se você não entende o que é o reino de Deus, você não entende o que é a Bíblia. Se você não entende o que é o reino dos céus, o reino de Deus, você não sabe nada da Bíblia. Não entendemos nada da Bíblia. A Bíblia, ela é sobre um rei eterno, imortal, invisível, dono de todas as coisas, todo-poderoso, criador de tudo, que decidiu olhar para nós, seres pequenos e mortais, e falar: olha, aí está um povo, eu vou fazer o meu reino aqui também. Eu quero expandir o meu reino aqui também. É sobre um rei que confiou a nós o seu reino. Você já parou para pensar nisso? Deus, o Rei Todo-Poderoso, confiou a mim e a você o seu reino. Apenas reis colonizam. Mas um rei, ele não é eleito pelo povo, concorda comigo? O rei, ele sempre vai ser rei, ele já nasce rei. Goste ou não. Concorde você ou não. O rei já nasce rei. Ele já vem de uma linhagem real. Ele é rei por natureza. Olha o que Salmos capítulo 74, verso 12 vai falar. Projeta para nós lá, por favor. No entanto, Deus é rei desde sempre. É Ele quem realiza vitórias na terra. Você prestou atenção? Deus é rei desde sempre. Algumas versões vão falar: Deus é rei desde a antiguidade, desde os tempos antigos. Ele sempre foi rei. Ninguém colocou ele lá. Ninguém colocou ele no trono. Ele não teve um pai. A eternidade é algo incompreensível para nós. Você consegue medir a eternidade? Não. Não tem início e não tem fim. Mas Deus, Isaías fala, Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai dela. Ele está acima de qualquer coisa que nós possamos mensurar. Deus, Ele é rei desde sempre. Salmos 24, verso 9. Projeta para nós. Levantai, ó portas, os vossos frontões. Abram-se, ó antigos portais, para que entre quem? O Rei da glória. Próximo verso. Quem é o Rei da glória? É o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Mas como eu disse, os reis colonizam. Eles expandem.
Eu quero dizer para os irmãos nesta manhã que é a vontade de Deus. Vou repetir. É a vontade de Deus estender o reino dele aqui na terra. É a vontade de Deus. Me prova. Mas, meu Deus, você ora isso. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra como ela é feita no céu. Mas peraí. No céu, ele é o rei da glória. Nós lemos agora que ele é o rei da glória. A vontade dele nos céus é o quê? Ela impera lá. A vontade de Deus no céu é absoluta. E aqui na terra? Tudo que nós fazemos está, glória a Deus, completamente alinhado com a vontade de Deus. Eu levanto, primeiro pensamento que vem na minha mente é porque foi a vontade de Deus. Olha, eu estou pensando, estou seguindo a vontade dele. Será que isso é possível? Você prestou atenção no que você está pedindo? Venha o teu reino. Seja feita o quê? A tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Impossível parece, né? Parece impossível. Porque a vontade de Deus lá é absoluta. Então por que Jesus ensinou esta oração? Da mesma forma que ele falou, sede santos, porque eu, Senhor, o vosso Deus, sou santo. Tem como chegar na santidade de Deus? É possível? Sermos santos como ele? Eu vi aqui assim. Impossível. Não tem como. Mas só porque é impossível, não quer dizer que não devemos buscar. Mas se é impossível, por que eu tenho que buscar? Porque ele falou que eu tenho que buscar. Ele não é o rei? Não acabamos de ler que ele é o rei? Se o rei ordenou, quem tem que obedecer somos nós. Se ele falou, sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo, devemos buscar a santidade. E aí está a beleza, porque eu vou buscar a santidade até o último fôlego de vida. O pastor Daniel pregou ontem sobre santidade. Nenhum de nós aqui somos santos, absolutamente santos como Deus é. Mas isso não elimina o fato de que devemos buscá-la. De que devemos persistir e insistir nela. O reino de Deus, por enquanto, a vontade dele não vai ser feita aqui na terra como ela é feita no céu. Ainda não. Mas sabe qual que é o segredo desta oração? Precisamos continuar orando e pedindo. Porque vai ter um dia que ela vai ser feita. Vai ter um dia que ele vai vir. Vai ter um dia que o reino dele vai ser eterno aqui. Vai ter um dia que essa terra vai ser restaurada. Vai ter um dia que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Vai ter um dia que aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Vai ter um dia. Mas para que este dia chegue, precisaremos continuar orando. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como ela é feita nos céus. Mais uma anotação que eu fiz. Todo o reino, mais uma vez, ele é constituído por um único rei.
E nenhum reino, nenhum país é construído por graça. Você já viu? Algum país sendo construído por graça? Por misericórdia? Todo país, todo reino, ele é construído por leis, por regras, por condutas, por princípios que devemos seguir. Todo o reino, vou repetir, nenhum reino é construído por graça, mas ele é construído por lei. Essa hipergraça que estão pregando aí afora não faz parte do reino de Deus. O reino de Deus não é construído por graça. Ele é construído por lei, por regras. Não é libertinagem para fazer o que quer. Não é libertinagem para eu falar o que eu quiser. Ele é construído por regras. Jesus Cristo nunca pregou a graça. Jesus Cristo nunca pregou graça. Ele demonstrou sim a graça dele para conosco. Me mostre um versículo que ele pregou a graça de Deus. Mateus capítulo 5, verso 17. Projeta para nós. Não penseis que eu vim destruir a lei. Ele é rei. Ou os profetas. Eu não vim para anular nada. Eu vim para cumprir. Vou repetir. Nenhum país é construído por graça, por sorrisinhos amigáveis. Nenhum país é construído dessa forma. Por apertinhos de mãos, camaradagem. Todo país é constituído por lei, por regras, regras de condutas que devemos seguir. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus eterno, não veio anular nenhuma lei, mas ele veio cumpri-la. Então quem sou eu e quem é você neste mundo para dizer que não precisamos seguir? Que não precisamos de regras. Ele veio para cumpri-la. Para usar de um eufemismo, eu vou referir-se a mim mesmo, tá bom? Se eu não cumpro a lei de Deus, a lei que Cristo deixou, eu sou um nada. Se eu não cumpro os mandamentos que Cristo me deixou, eu sou um nada. E eu quero dizer que a lei de Cristo, ela é mais difícil de ser cumprida do que a lei de Moisés. Muito mais. A lei de Moisés dizia, olha, se o homem for pego em adultério com outra mulher, ele é condenado, são apedrejados. Sabe o que Jesus falou? Se o homem simplesmente pensar numa mulher e cometer adultério com ela na mente, pensar, desejá-la na mente, já cometeu adultério com ela. A lei de Cristo é mais fácil ou mais difícil que a de Moisés? O que vocês acham? A lei de Cristo é mais fácil de cumprir ou mais difícil que a lei de Moisés? Apesar de não termos registro dos 613 mandamentos da lei de Moisés, não teve nenhum homem, segundo o que nós vemos nas Escrituras, que conseguiu cumprir todos. Né? Mas, se porventura houvesse um homem, que nós não sabemos, que fosse lá cumprisse todos os 613 mandamentos, ele já estava justificado pela lei. Mas Jesus Cristo vem e fala assim, olha, toda a lei e os profetas são resumidos nisso. Tudo. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo.
E agora? Amar o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, pode até ser algo, talvez, a gente alcance. Mas amar o nosso próximo como a nós mesmos. Sabe qual que é o problema de amar o nosso próximo como a nós mesmos? Que muitas vezes nós nem nos amamos. Primeiro você precisa se amar, para que então você possa ter amor para com o seu próximo. Porque se você não se ama, você não pode amar seu próximo. Amar o teu próximo como você ama a si mesmo. Quantos aqui hoje não se amam? Não se acham dignos de estar aqui? Quantos aqui mesmo estão parados, travados? Não avançam? O pastor Lindomar pregou ontem. Não oram já faz dias, semanas, meses. Você não está se amando. Você está descumprindo a lei de Cristo. Mas Cristo só deixou dois para a gente, dos 613, só 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti. É só isso, é muito fácil, não é não? Ah, eu me amo. Ah, mas eu não oro. Eu não jejuo. Eu não leio a palavra. Se você não está fazendo nenhuma dessas coisas, você já descumpriu a lei de Cristo. Glória a Deus. O reino, um reino. Anotei aqui. É um país, é um reino. É o governo de um rei sobre um território, com a sua vontade e propósito, produzindo cidadãos que refletem a sua cultura, a sua natureza, valores e moralidade deste rei. Vou repetir. Reino é o governo de um rei sobre um território, com sua vontade e propósito, produzindo cidadãos que refletem a cultura, a natureza, valores e a moralidade deste rei. Cultura é diferente de lei, sabia disso? Vou explicar para os irmãos o que é cultura. Cultura é algo que nós fazemos muitas vezes inconscientemente. Sabe quando chega... Muitos têm essa cultura aqui. Muitos, felizmente, mantêm essa cultura. Quando chega uma pessoa mais velha, exceto o meu caso, quando chega um mais velho, você fica em pé, né? E cumprimenta a pessoa mais velha. Certo? Isso é o quê? Cultura. Muitos aqui fazem isso inconscientemente. Cultura. Outra cultura que nós temos no Brasil, alguém pode me citar? Pedir bênção para os mais velhos. O que mais? Alguma outra cultura que faz parte? Nossa. A maioria eu creio que faz isso, mas escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia. Você sabia que é cultural isso, né? Que não é em todo lugar que é assim. Sabia disso, né? Cultural. Tomar banho todos os dias, para a maioria. É cultural. Nem todo lugar faz isso. Cultura, meus irmãos, é aquilo que nós fazemos inconscientemente, por hábito, muitas vezes. Agora a pergunta vem: será que estamos refletindo a cultura de Cristo? A cultura do reino de Deus? Será que coisas que fazemos no nosso dia a dia refletem a cultura deste rei que nos governa, que dizemos que nos governa? Vou citar uma coisa que deveria ser cultura e não lei. Orar todos os dias. Apesar de ser um mandamento, Cristo falou para nós orarmos, devia ser parte da nossa cultura. Por quê? O nosso rei orava todos os dias.
O tempo todo ele estava orando. O tempo todo ele estava retirado. O pastor Lindemar pregou muito bem isso ontem. Isso devia ser parte da nossa cultura. Orar. Leitura da palavra. Vou repetir. Reino é o governo de um rei sobre um território, com sua vontade e propósito, produzindo cidadãos que refletem a sua cultura. Estamos refletindo a cultura do rei? Deixa eu reelaborar essa pergunta. Estamos refletindo a cultura de qual rei? A sua natureza, os seus valores e moralidade. Literalmente um reino é um país onde os seus cidadãos refletem o seu rei. Um reino é um país onde os seus cidadãos refletem o seu rei. Eu e você devemos pensar como rei, agir como rei, de acordo com o que o rei fala e falar também. Oh, Deus maravilhoso, a linguagem do rei. Se dizemos que somos governados por ele, devemos agir como ele, falar como ele, refletir a sua cultura, refletir a sua natureza, falar a linguagem do rei. Será que quando nós fechássemos os nossos olhos hoje, agora, nesse momento, e poderíamos sentir já a presença dele neste lugar? Poderíamos começar a falar a linguagem deste rei, falar em outras línguas, segundo o Espírito nos concede que nós falássemos. Devemos falar a linguagem do rei. Meu irmão, minha irmã, se você fica muito tempo sem falar em línguas, isso é um problema. Isso é um problema sério. Devemos falar a linguagem do rei. É o Espírito que nos concede. Nós vivemos em uma sociedade muito legalista, não é mesmo? Eu considero essa sociedade de hoje, a nível mundial, a sociedade dos direitos. Não é verdade? Porque é o meu direito. Meu direito requer isso. Meu direito é o meu direito. A sociedade hoje está assim. Eu quero te dizer uma coisa. Quando você requer seguir Jesus, quando você coloca ele como rei deste reino, eu e você perdemos todos os nossos direitos. Abrimos mãos dos nossos direitos. Sabe para quê que nós abrimos mãos dos nossos direitos? Para seguir a Cristo. Se você escolhe seguir a Cristo, você escolheu abrir mãos dos seus direitos. Faça a sua vontade. Aqui na terra, como ela é feita no céu. Acabaram-se os meus direitos. Acabaram-se os meus direitos. 1 Samuel, capítulo 8, verso 11, projeta para nós. Vamos ver como que um rei age. E ele declarou: este é o direito do rei, que reinará sobre vós. Ele convocará os vossos filhos e os carregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos e os fará marchar e correr à frente do seu carro. Próximo verso. Determinará alguns como comandantes
de 1.000 soldados e outros como comandante de 50. Ele os mandará arar as terras dele, fazer toda a colheita, construir armas de guerra e todo tipo de equipamentos para os seus carros de guerra. Ele tomará as vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará igualmente os vossos campos, as vossas vinhas, os vossos melhores olivais, e os dará aos seus oficiais. Está vendo algum direito do povo aqui? Está falando de direito de quem aqui? Do rei. Das vossas culturas vai se apoderar delas. E das vossas vinhas ele cobrará o dízimo. Mas de quem que é a vinha? É minha. Agora eu vou ter que dar o dízimo para o rei. O rei também ali diz que vai se apoderar da vossa cultura. Não é mais o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. Esse é o meu jeito, não vou mudar. Não! Se você escolhe ter um rei sobre a sua vida, ele se apoderará da sua cultura, do seu estilo. Não é mais o que eu quero, é o que ele quer. Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais o que eu quero, é o que ele quer. Destinará aos seus oficiais esse dízimo. Eu não dou o dízimo porque eu não sei o que o pastor vai fazer com o dízimo da minha igreja, se eu der na igreja. Não é da sua conta. Ele vai recolher o dízimo e ele não vai ficar para ele. Ele vai dar para os oficiais dele. O que faz com o meu dinheiro não é problema meu. E se eu escolher obedecer ao rei, eu tenho que fazer o que o rei manda. Se ele me falou dar o dízimo de toda a minha renda, então eu vou dar o dízimo. Ah, mas o que vai fazer? Não importa, não é da nossa conta. Ele mandou dar. Foi uma escolha minha seguir o rei. Foi uma escolha minha fazer. Eu vou dar oferta para a igreja, para ir não sei para onde. Não importa. Não é para a igreja que você está dando oferta. Você está dando oferta em obediência ao rei. Ele mandou. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Fazer prova de mim. Quem mandou? Foi o rei. Nós acabamos de ver que ele é o rei dos reis. O rei desde sempre. Não é isso? Vamos continuar. Os melhores entre os vossos servos e as vossas servas, os jovens, o gado e o jumento serão todos tomados, conforme a sua conforme a sua vontade. O rei vai fazer conforme a sua vontade. Para o irmão Israel, mas eu não acho justo. Não importa, não é a tua vontade, é a vontade do rei. Mas eu não acho justo o pastor fazer isso, isso, isso e aquilo. É ele com o rei. Tem aquele ditado que fala, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Para seu uso particular. Exigirá também de vós 1/10 dos rebanhos, e vós mesmos vos tornareis escravos dele. Mas nós temos o livre-arbítrio. Temos. O nosso livre-arbítrio vai até o ponto em que nós escolhemos por ele ou não. O teu livre-arbítrio vai até o ponto que você escolhe por Cristo ou não. Se você já escolheu por Cristo, acabou o teu livre-arbítrio. Acabou. Você já ouviu falar no servo da orelha furada? Sabe qual que é o servo da orelha furada? É aquele servo que já era livre agora. Mas ele falou, não, eu vou furar a minha orelha por amor ao meu Senhor. E agora ele já não é mais escravo por obrigação. Ele é escravo porque ele quis ser escravo.
Eu e você escolhemos ser escravos, mas não mais do pecado. Escravo de Cristo agora. Servos dele. Servo e escravos são a mesma coisa, irmãos. São sinônimos. Se eu escolhi servir a Ele, ser servo dele, você está dizendo, olha, vamos nos tornar escravos do rei. E o último verso, verso 18. E então, naquele dia, reclamareis com grande voz contra o rei, que vós mesmos tiverdes escolhido. Opa, peraí. Que não acontece no nosso meio, né? Das pessoas reclamarem, né? O pastor fala que tem que orar e ninguém reclama, né? Tem que ler a Bíblia e ninguém reclama. Né? Tem que dar o dízimo e ninguém reclama. Verdade, né? Todos nós somos completamente submissos à vontade do rei. Ninguém reclama de nada. Mas o Senhor está te lembrando hoje. Você escolheu se submeter a Ele. Isso é submissão. Submissão não é imposta. Eu escolho me submeter. Porém, Yahvé não atenderá às vossas queixas naquele momento de aflição. De aflição? Mas Israel, mas eu resolvi ser crente, agora a minha vida vai melhorar 100%. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória, é só vitória. É isso? Perdoe, Damares. Irmãos, servir ao rei exige renúncia. Servir ao rei exige entrega dos meus bens, dos meus talentos. Não vou vir para a SIAP porque meu filho... Irmão, o filho não é teu. O filho é dele. Ele só te emprestou. Não vou ir para tal lugar porque meus filhos... Meus filhos não são teus. Os filhos são do rei. Pertencem a ele. Mas e se meu filho ficar doente e morrer? Irmão, filho do rei, não é meu. Eu tenho propriedade para falar de filho, eu tenho 4. Graças a Deus pela minha sogra que pôde ficar com eles. Mas se ela não pudesse ficar com eles, eles estariam todos aqui. Com certeza. Com certeza. Provavelmente a minha esposa não ia estar sentadinha calma aqui. Mas eles estariam aqui. Irmão, o filho não é teu. O trabalho não é teu. O dinheiro não é teu. O ministério não é teu. Os dons não são teus. Os talentos não são teus. Os talentos pertencem ao rei. Meu Deus. Glória a Deus. Aprendi com o pastor Lindomar. Estou na metade da introdução ainda. Obrigado, pastor Lindomar. Metade da introdução. Estou saindo dela. Um reino é legislado pela mente do rei, não por senso comum. Um reino é legislado pela mente do rei, não por senso comum. Não é o que eu, meu irmão, acha. Não é o que eu e meus colegas pensam. É o que o rei pensa. Um pastor não é colocado na igreja por senso comum e votação. É o rei que coloca ele lá. Toda a autoridade é constituída por Deus.
Ah, não concordo com essa liderança. Sinto muito, meu irmão. Você não está concordando com o que o rei falou para fazer. É o rei que escolhe. É o rei que coloca. Ah, mas esse presidente está horrível. Não que não... Não vou falar. Tá ruim o presidente. Isso no modo mundial, vamos falar. Não vamos falar só daqui. A Bíblia diz o seguinte: os sacerdotes são um reflexo do povo. Sabia disso? Você quer saber como que está o povo? Olha para o sacerdote. Toda autoridade é constituída por Deus. Toda. Qual é a nossa função? Cumprir as nossas obrigações como cidadãos e orar. Obedecer e orar. Espero que ninguém aqui ninguém aqui seja um daqueles que estava lá levantando a faixinha, fazendo protesto. Espero que não. Mas a nossa função não é essa. A nossa função é orar. A religiosidade, ela produz um sistema. Mas o reino, um rei, ele produz uma cultura. A religiosidade produz um sistema. Mas o rei produz uma cultura. Um reino produz uma cultura. Nós seguimos a um sistema religioso seguindo regras. O que fazer, o que não fazer, coisinha arrumadinha. Mas a cultura é algo que é feito, como eu já disse, naturalmente. Não precisa ser imposto. É cultural. Mateus 23, verso 13. Coloca para nós lá, por favor. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Religiosidade não entra no reino de Deus. Religiosidade não entra no reino de Deus. E pior ainda, você não entra e não deixa os outros que estão ao teu redor entrar. Religiosidade é fazer aquilo que é mandado, mas sem um propósito, sem compreensão, sem entender. É repetição em cima de repetição. É preceito em cima de preceito. Isso é religiosidade. É chegar na igreja, dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor antes do culto começar, com o coração na carne da janta. Na cantina do fim do culto. Isso é religiosidade. Com os seus lábios me louvam, mas o seu coração está longe de mim. É levantar as suas mãos, declarar louvores a Ele, mas está longe dele. Sabe por que o louvor muitas vezes tem que se matar para fazer a igreja sentir alguma coisa? Para fazer os irmãos sentirem alguma coisa. Melhor termo, irmãos. Porque se você não teve uma vida de intimidade com Ele, de busca durante a tua semana, não é o louvor no fim de semana que vai fazer você sentir Ele. Se você não teve uma vida de busca e entrega durante a semana, não é o louvor que nos faz sentir a presença dEle. Não é o pregador que vai fazer eu sentir a presença dEle. Isso é religiosidade. É fazer apenas por aparência.
Somos cidadãos do reino. Tem algum cidadão do reino aqui? Somos cidadãos do reino, não membros de igreja. Somos cidadãos do reino, não membros de igreja. Um membro precisa clamar e implorar pelo favor do rei. Um cidadão já tem direito a ele. Um membro precisa clamar e implorar pelo favor do rei. Um cidadão já tem direito a ele. Ah, Senhor, eu te imploro, eu não sou digno. Ah, quão miserável eu sou, Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, eu não quero, eu não vou. Ah, Senhor, eu nunca consigo. Essa é uma oração de membro. A oração de um cidadão é diferente. Senhor, eu sei que eu sou pecador. Senhor, eu sei que eu sou falho. Mas eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu sei que o seu poder flui através de mim. Essa é a oração de um cidadão. O rei vai vir buscar cidadãos, discípulos, não membros de igreja. O rei buscará cidadãos. Somente cidadãos têm direitos. Não vai vir buscar membro de igreja. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo falatório. Eu só quero ser um membro de igreja. Eu só quero ser um membro de banco. E tá bom. O rei não vem buscar membros de banco. Ele vai vir buscar cidadãos do reino, que refletem a sua cultura, a sua natureza, a sua moralidade, aquilo que ele é. Foi pregado na quinta-feira. Você está refletindo agora dele? Quando remover o véu, será que o véu está sobre nossos rostos, sobre o nosso rosto hoje? Para esconder a nossa superficialidade? E a partir do momento em que ele for removido, o que vai ser mostrado? O que vai ser mostrado? Será que você não quer que remova o seu véu? Para que as pessoas não olhem para você e vejam para mim o quão carnal eu sou? Será que quando ouvimos falar sobre demônios se manifestando, saímos correndo, com medo do demônio revelar o que a gente fez? Eu não quero botar medo em você, mas ele revela mesmo. Ele fala mesmo. Na verdade, o demônio não revela nada. Só quem revela é Deus. É que o demônio está aqui, ó. Está andando. Ô, Satanás, de onde vem? De andar e rodear a terra. Ele está vendo. Não é só Deus que está vendo o que estamos fazendo no oculto. O diabo também. O diabo não tem acesso aos nossos pensamentos. Mas ele está observando o nosso olho, para onde eu olho, a maneira que eu me porto. Para finalizar a introdução. Não, eu tô brincando, tem mais uma parte de introdução aqui. Mas vamos lá. Membro de igreja não existe na Bíblia. Jesus jamais utilizou esse termo. Membro de igreja não existe na Bíblia. One more time. Mais uma vez. Livro. Peraí. Book, chapter, and verse. Precisa traduzir? Não, né? Membro de igreja não existe na Bíblia. Não existe.
As duas palavras, reino de Deus e reino dos céus, são sinônimas. Em 99% dos casos. As duas palavras, reino de Deus e reino dos céus, são sinônimas. O termo reino dos céus vai ser encontrado no livro de Mateus durante aproximadamente 34 vezes. O livro de Mateus vai utilizar o termo reino dos céus. E somente 4 vezes o termo reino de Deus. E tem uma explicação por trás disso, porque Mateus, ele era judeu, concorda? Ele escreveu para quem? Para quem que foi o Evangelho de Mateus inicialmente? Para os judeus. E eles tinham uma cultura ali, uma lei de Deus. Não tomar o nome de Deus em vão. Então Mateus preferiu substituir o termo reino de Deus por reino dos céus. Por uma questão deles. Mateus capítulo 4, verso 17. Projeta para nós. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é o quê? Chegado o reino dos céus. Marcos 1,15. A mesma passagem. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mesma passagem. Mateus utilizou o reino dos céus e Marcos utilizou o reino de Deus. Próximo. Mateus capítulo 10, verso 7. Projeto para nós. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem. O reino dos céus está ao vosso alcance. Opa! Está em quê? Ao vosso alcance. Não é algo distante de nós. Está ao vosso alcance. Lucas 9, 2. Mesma passagem. Igualmente os enviou para proclamar o quê? O reino de Deus e curar os doentes. Mateus, reino dos céus. Lucas, reino de Deus. Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Lucas 2:20. Os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Acho que eu coloquei o errado aqui, mas tá bom, depois eu acho. Mateus capítulo 13, verso 11. Ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Marcos capítulo 4, verso 11. Então lhes revelou: a vós foi concedido o mistério do reino de Deus. Nesses poucos versos, provei para os irmãos que reino dos céus e reino de Deus são a mesma coisa. São a mesma coisa. Agora nós temos dois aspectos do reino. O reino de Deus, ou o reino dos céus, ele pode ser dividido em duas partes. Nós temos o reino presente e o reino futuro. O reino vindouro. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus Cristo pregou mais sobre o reino presente ou sobre o reino vindouro? Responde para si mesmo aí. Jesus Cristo pregou sobre o reino futuro, quando ele veio buscar a sua igreja, ou ele pregou mais sobre o reino presente? Ele pregou mais sobre o reino presente. Está na Bíblia? Poucas vezes Jesus falou do reino futuro, a eternidade com ele. Poucas vezes. Mateus capítulo 3, do verso 1 e 2, diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse reino aqui que João anunciou, não é aquele reino lá, que Cristo vai reinar para sempre. Ele está falando do reino
presente. Jesus falou, nós lemos ali, em Mateus capítulo 4, verso 17. É chegado o reino dos céus. O reino de Deus, ele é aqui e agora. Talvez você está esperando pelo reino de Deus se manifestar. Irmão, se o reino de Deus não se manifestar em você agora, hoje, neste momento, não é lá que você vai conseguir entrar nele depois. Nós entramos no reino de Deus hoje, agora, neste momento. E eu vou te falar algo, algumas coisas. Eu não oro para ser salvo. Eu oro porque eu sou salvo. Eu não vou à igreja para ser salvo. Eu não reúno com os meus irmãos para ser salvo. Eu faço tudo isso porque eu sou salvo. Porque eu sou salvo. Eu não ando em santidade para ser salvo. Eu ando em santidade porque eu sou salvo. O pastor Daniel leu ontem. Abra comigo, Efésios capítulo 2, verso 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras. Opa. Nós não fazemos obras para que então Cristo possa fazer com que nós nasçamos de novo. Nós primeiro nascemos de novo em Cristo, somos criados nele, para daí fazermos boas obras. As obras não são as consequências daquele que já é salvo. Eu oro não para ser salvo. Eu oro porque eu sou salvo. Porque eu quero ter um relacionamento com Ele. Porque eu quero conhecer este Rei. Porque eu quero seguir os preceitos deste Rei. Eu vou à igreja porque eu quero ter comunhão com os meus irmãos. Porque eu quero aprender da palavra com os meus irmãos, com o meu pastor, com os meus líderes. Me desculpe se eu falei alguma coisa, se você ia para a igreja para receber a bênção. Desculpe se eu frustrei seus planos. Se você vai para a igreja para... É que o problema é que muitos nem vão para a igreja para receber bênção. Né? Vão para a igreja para colocar o papo em dia mesmo. Irmão, se nós entendêssemos o reino de Deus, se nós compreendêssemos o que é o reino de Deus, e se nós compreendêssemos que o reino de Deus é aqui e agora, não é algo lá na frente, irmãos. É aqui, é agora, é hoje, é onde você está assentado. A nossa vida seria muito diferente. Muito diferente. Estou terminando a introdução. Mateus 4, 17 e 23 diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Verso 23, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O que Jesus pregava? Cura divina? Libertação? Ressurreição? Ele pregava o evangelho do reino. Ele anunciava o reino. Consequentemente, ele curava, ele libertava. O pastor Hélio falou hoje, os dons estão muito escassos no nosso meio. Os dons são o poder de Deus agindo em nós, não é mesmo? Mas muitos acham que fazem a vontade de Deus, mas nem no reino conseguiu entrar ainda dele. Como que o dom vai agir? Como que o dom vai operar? Se estamos
tão ocupados com as nossas próprias coisas, com as nossas próprias vidas, em fazer a nossa própria vontade, em correr atrás dos nossos próprios sonhos, em correr atrás das nossas realizações, e o reino de Deus vai ficando de lado. E a vontade de Deus, que nós oramos sempre, venha o teu reino, faça a tua vontade, vai ficando de lado. Faça a tua vontade, mas espera aí, deixa eu fazer isso aqui antes, Senhor. Faça a tua vontade, eu quero que faça a sua vontade na minha vida. Mas espera aí, deixa eu só acessar esse site aqui rapidinho. Faça a sua vontade, mas peraí, deixa eu só comprar esse carro aqui rapidinho, Senhor. Faça a sua vontade, mas peraí, deixa eu só ver se a grama está bem cortadinha na minha casa. Faça a sua vontade, mas peraí, deixa eu ver se a louça está lavada. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Lucas 4:43. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus. Também é o quê? Necessário que eu anuncie o evangelho de prosperidade. É isso? Que eu anuncie o evangelho de cura. É isso? Com o evangelho que vem à igreja vai ficar tudo bem. É isso? É necessário que eu anuncie o evangelho do... É necessário. Não é opcional. É necessário. É o evangelho do reino que vai salvar. Porque para isso fui enviado. Verso 7 de Lucas 4. E indo, pregai... Mateus 10, 7, desculpe. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino de Deus. O reino de Deus não está lá. Olha lá o reino de Deus daqui a tantos anos. Não. O reino de Deus é chegado. Agora. O evangelho do reino não é o evangelho para futuro. É o evangelho para ser pregado agora. As almas precisam ser salvas agora. Neste momento. Mas estamos tão ocupados com as nossas próprias coisas que esquecemos da urgência do reino. Colossenses 1:3 diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Para o reino do Filho do seu amor. Opa! Não, tá errado o texto, tá errado. Está dizendo aqui, ó, que ele vai nos tirar da potestade das trevas e ele vai nos transportar para o reino do Filho. Lá na frente, quando a igreja for arrebatada. É isso que o texto está dizendo. Não, o Paulo escreveu errado aqui, ele errou no tempo verbal. Ele nos tirou, presente, passado, futuro. Nos tirou. Passado. Deixa eu perguntar aqui. Levanta a mão aqui quem foi tirado do reino das trevas. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Cristo te tirou do reino das trevas? Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Então você também tem que crer que ele nos transportou para o reino do seu amor. Assim como ele nos libertou, ele nos transportou para o seu reino. Agora, estamos vivendo como cidadãos do reino, fazendo a vontade do rei, porque nós já estamos no reino. Concorda comigo? Ou estamos vivendo como cidadãos que fazem parte da rebelião?
Sabe o que um cidadão rebelde faz? Ele vai contra as ordens do rei. Ele não concorda com o que o rei fala. Ele não concorda com o que o rei anuncia. Ele não concorda com os decretos do rei. Ele é um legalista. Ele quer os seus direitos. Mas como eu já disse, nós lemos em Samuel, quando eu tenho um rei, quando eu escolho seguir ele, perdemos os nossos direitos. Perdemos os nossos direitos. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. Porque o reino de Deus não consiste em, foi lido hoje, em palavras, mas em virtude. Algumas traduções falam em poder. Só é possível herdar o reino de Deus futuro. Grave isso. Só é possível herdar o reino futuro. Sabe aquele reino de paz, em que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima? Não haverá mais pranto, mais choro, nada. Mas só vai entrar naquele reino quem entrar agora. Porque a entrada não é futura, a entrada no reino é hoje. Para a parte daquele reino, quem faz parte dele hoje. Para a parte do reino vindouro, quem entra no reino de Deus hoje. Se estamos fora do reino hoje, muito provavelmente não conseguiremos chegar no reino futuro. O reino de Deus é hoje, é agora. Romanos capítulo 14, verso 7. Vou adiantar um pouquinho só para mim falar que eu saí da introdução e fui para o desenvolvimento. Vamos lá. Romanos capítulo 14, verso 7. Porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Opa, peraí, novamente. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para... Tá certo esse texto? Tá certo esse texto? Oi? Cadê o Caim, né? Verso 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos? Será? E se morremos para o Senhor, nós morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos de quem? Do Senhor. A minha vida não é minha. Aleluia. Glória a Deus. A minha vida não é minha. Os meus filhos não são meus. O ministério que eu exerço não é meu. Os dons que o Senhor usa através de mim não são meus. Quer vivamos ou quer morramos, nós somos do Senhor. Verso 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver. Cristo morreu e tornou a viver para que nós fôssemos dele e não do diabo. Para que nós fôssemos dele e não do pecado. Foi para este fim, a Bíblia está falando, foi para este fim. Foi precisamente
substituindo por um sinônimo. Cirurgicamente, como a palavra ontem foi muito cirúrgica. Foi cirurgicamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver. Foi para este único e exclusivo propósito. Para que eu e você não fôssemos mais de nós mesmos, não pertencêssemos mais ao pecado, ao diabo, mas pertencêssemos única e exclusivamente a Ele. Muito é falado, Ele nos comprou com o seu próprio sangue. E nós lemos em Efésios 2:10, foi lido ontem, foi lido hoje. Ele nos resgatou. E Ele também nos transportou. Mas o problema é que muitos de nós hoje estamos saindo do reino. Estamos saindo do reino. Estamos pegando as bênçãos do reino. Estamos recebendo as bênçãos do reino. O reino nos dá, sim, bênçãos. Cura, prosperidade. Sim, podemos ter isso aqui. É promessa. Aí, o Rei Misericórdia vem, nos transporta para o seu reino, nos resgata. Nos dá todas as ferramentas. Compramos um carro novo. Sabe por que nós usamos ele? Para ir para outro reino. Para viajar para outro reino. Pegamos o carro que o rei nos deu, sem nem mesmo nós termos direito a ele. E fugimos. Esquecemos dele. O dízimo que eu devolvo. Sabe o que é devolver? Sabe o que é devolver? Todos sabem, né? É devolver algo que um dia foi o quê? Emprestado a você. Deus te empresta. Nem sei porque eu estou falando do dízimo, mas Deus, Ele é dono de 100% do teu salário. Sabe o que Ele quer? Me devolve só 10%. E muitos ainda querem enganar ainda. Ele só quer 10%. Ele é rei. Eu perco meus direitos, nós vimos. E como rei, ele só quer 10%. Ele não quer tudo. E eu sinto o peso dessas palavras hoje aqui. Se um dia Deus quiser levar os meus filhos, Ele pode levar, porque Ele é rei. Eles não são meus. Eles não pertencem a mim. Seus filhos não são teus. Pare de usar os seus filhos como amuleta. Pare de usar os seus filhos como desculpa de fazer a vontade de Deus, porque eles não são teus. Eles são emprestados pelo Senhor. Nós somos mordomos da casa de Deus. Pedro fala, nós somos dispenseiros. O que é um dispenseiro? É um mordomo da multiforme graça de Deus. Como estamos administrando esta graça? Como estamos administrando esta graça? Se o mordomo, ele pega todo o mantimento da casa e coloca na despensa e deixa ela trancafiada, o que vai acontecer com aquela comida? Vai estragar. Estamos muito ocupados estocando comida do reino de Deus, estocando a graça de Deus, e o nosso vizinho está morrendo, e o nosso parente está morrendo de fome, e tem comida lá na nossa despensa, mofando, estragando, apodrecendo. Mas eu sou um mordomo, o Senhor confiou em mim este ministério.
Senhor confiou a mim, a você. Oh, Deus. Louvado seja o Senhor. Lucas, no seu capítulo 12, verso 31 e 32. Quase acabando. Buscai antes o reino de Deus, ou o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Próximo verso. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Não temais, ó pequeno rebanho, não importa o quão pequeno eu seja, não importa o quão insignificante eu seja, é o prazer de Deus nos dar o seu reino. Irmãos, isso é poderoso. O reino é dele, ele é o rei. E olha o que ele está fazendo aqui. Ele está vindo, olha, é o meu prazer te dar o meu reino, é o meu prazer te dar o meu reino. Nós não somos dignos, mas ele nos tornou filhos. Nos adotou e nos fez parte da sua família. Sabe o que um filho de um rei tem direito? Ao seu reino. Mas sabe quando que um filho herda o reino? Só em que momento que o filho vai herdar o reino do pai? O que tem que acontecer com o pai? Morre. O filho só herda o reino quando o pai morre. Será que eu preciso explicar? O nosso Pai nos entregou o seu reino. Mas ele só fez isso porque um dia ele morreu por mim e por você. É o prazer de Deus nos dar o seu reino. É o prazer dele. Eu tinha muito mais coisa para falar. Mais umas 5 páginas. Oh, Deus. Deus poderoso, Deus santo, Deus justo, Deus maravilhoso. Romanos capítulo 14, verso 17. Projeta para nós lá, por favor. Porque o reino de Deus não é o quê? Comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Opa, irmãos, esse texto aqui, ele não está implicando uma sequência de fatos, mas uma progressão de fatos. Vou explicar para você. Esse texto implica uma progressão. Primeiro, nós somos justificados. Depois de justificados, nós temos paz. E tendo paz, nós temos alegria. Sabe o que é ser justificado? É eu reolhar para mim e falar assim: irmão Israel, meu filho, não importa o que você fez, não importa os seus pecados, não importam as suas falhas, eu sou o rei, eu estendo meu cetro sobre você e eu te torno justo. Ser justificado por Deus não elimina o que eu fiz. É um ato de misericórdia dele sobre mim.
Ser justificado é poder deitar a minha cabeça no travesseiro e saber: ah, Senhor, eu estou pronto se o Senhor vir me buscar hoje. Eu estou pronto para subir contigo. Ser justificado é saber que, independentemente das suas falhas, o Rei está com o seu cetro estendido sobre você. Se eu não tenho esse sentimento dentro de mim, se eu ainda acho que eu sou um pecador miserável e culpado, a justificação de Deus não me alcançou. Como eu disse, progressão. Primeiro eu sou declarado justo. Aí depois eu tenho o quê? Pode voltar lá no texto, por favor? Depois eu tenho paz. Só tem paz quem é justificado. Só tem paz quem é resgatado. Só tem paz quem tem consciência limpa diante de Deus. E agora eu pergunto, para mim, eu fui mesmo de novo perguntar para mim, ó, eu vou avisar. Será que eu, Israel, tenho paz com Deus e com o Espírito dele? Será que eu posso dizer que eu tenho paz com Deus? Porque o Espírito milita contra a carne. E são opostos. O Espírito milita contra a carne e são opostos. Se opõem. Tem paz aí? Tem paz na guerra? Se no meio da guerra tem como ter paz? Sabe quando que vai vir paz? Quando o Espírito vencer a carne. Aí a carne, ela vai ficar lá no cantinho dela, bem calminha. Morta não. Porque Jesus disse que não tem como. Mas mortificada. Aí o Espírito sobressai a ela. Só neste momento eu terei paz. Porque enquanto você estiver lutando contra a sua carne, contra os seus vícios, contra os seus pecados antigos e contra as suas mazelas, não há como ter paz. Não tem como. O Espírito milita contra a carne, dia e noite. A carne, Jesus falou, para nada aproveita, né? Para nada serve. Tem como matar a carne? Tem, se pegar e se jogar do prédio. Tem como. Até lá, irmãos, a carne vai continuar lá. Mas foi nos orientado nas epístolas que nós devemos fazer o que com ela? Mortificar a carne. Sabe o que é mortificar? Deixar ela lá. O problema é que tem muitas carnes por aí que estão bem acordadas. Muito acordadas. Só tem paz quem reconhece que é justificado. E daí, sabe qual que é o próximo resultado dessa progressão? Pode voltar no verso 17 de Romanos 14. Justiça, paz e alegria no Espírito. Irmão, se você anda triste, cabisbaixo, depressivo, ansioso, sinto muito. Você não foi justificado por Cristo ainda. Você não alcançou a paz dele. Porque se alcançando a justificação e a paz, podemos ter alegria no Espírito. Podemos andar em avivamento. Podemos andar com Ele. E dizer obrigado, Senhor, porque eu sou justificado. Se coloque em pé nesta manhã. Eu tinha muito mais para falar com os irmãos. Feche seus olhos comigo. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te amamos. Nós te agradecemos. Nós te honramos. Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor.
As suas misericórdias não têm fim, Deus. É o teu prazer, ó Deus, nos dar o teu reino. É o teu prazer nos dar o teu reino, ó Deus. É o teu prazer. É o teu prazer nos conceder o teu reino, ó Mestre. É o teu prazer, Senhor. É o teu prazer, Senhor. Deus maravilhoso, santo Senhor. É o teu prazer. Eu quero chamar o pastor Anderson e eu vou ler um último texto aos irmãos. Versículo 20 do capítulo 17 de Lucas. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui ou ele está lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Se o Senhor falou contigo e você quer dar um passo em direção ao reino de Deus, aqui está o altar. Se entregue a Ele completamente. Vamos buscar o reino de Deus nesta manhã. Aleluia. Queremos orar por você. Pastores, nos ajudem. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, Deus. Ao Rei dos Reis, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem para adorar a ti, Senhor, para dizer, para reconhecer que tu és o Rei, tu és Altíssimo, para dizer que tu és o Senhor. Justiça
te adora. A tua igreja te adorará. Oh, A tua igreja te adora. A tua igreja te te adora. adora, Deus. A tua igreja te adora. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor falou poderosamente conosco, irmãos. E enquanto o irmão Israel ministrava ali, pastor Júlio, e ele falava sobre os direitos, o Senhor, pelo seu Espírito, me esclareceu algo que eu quero compartilhar com você. No reino de Deus, pastor Daniel, nós não temos direito, nós temos promessas. Não temos direito, temos promessas. É isso que Deus nos dá. E infelizmente, irmãos, na igreja de Deus, na igreja do Senhor, há pessoas que não estão vivendo a cultura do reino. Jesus, certa vez, falando com Nicodemos, explicou isso, dizendo, pastor Ednei, quem não nascer de novo, ou seja, não se converter, eu amo o plano de salvação. É um dos temas centrais, no meu ver. Jesus falou, quem não nascer de novo, não pode ver o reino. Ela não entende, você fala do reino, ela não entende na igreja. Ela não consegue discernir, porque ela não nasceu de novo ainda. E depois o Senhor continua, quem não nascer da água e não nascer do Espírito, não é ou, é e, tem que ter os dois. Quem não nascer da água, ou seja, batizado em nome de Jesus, e receber, nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se você não teve essa experiência, você está fora ainda do reino de Deus. E precisamos, irmãos, pastor Samuel, viver, a cultura do reino. Tem gente aí, irmãos, dando a vida, pagando, para tentar conseguir a cidadania americana. Atualmente ela está custando 5 milhões. Tem gente arriscando, pastor João, pagando para os coiotes lá, arriscando a vida, perdendo filhos para ter aquilo. E tem algo muito maior para nós, que é o reino de Deus. E tem alguns que querem estar no reino de Deus, mas viver a cultura antiga. Não pode. Se você quer viver no reino de Deus, você tem que viver a cultura do reino, os hábitos do reino. Se você vai lá para o Japão e querer aplicar os teus costumes, não vai dar certo. Você tem que andar naquela cultura. Então não podemos, irmãos, na casa de Deus, querer outra cultura a não ser do reino. E eu quero... Cadê o irmão Israel? Vem aqui, irmão Israel. Quero revelar algo aqui, irmãos, que eu pensei que ia demorar para fazer, mas eu vou ter que fazer hoje. Irmã Carla, vem aqui, por favor. Há mais ou menos
2 ou 3 meses, esse casal me procurou, chorando, sobre a presença de Deus. E eles falaram assim: pastor, não há mais tempo de perder no reino. E eu e minha esposa e minha família queremos ir para missões. E eles falaram, ainda Deus falou conosco, que é para ir para uma cidade que não tem igreja. E Deus já mostrou até a cidade. Eu falei, então vamos lá visitar. Eu não contei isso praticamente para ninguém, só confessei para uma pessoa. E eles foram lá e voltaram. Eu falei, se chegar lá e arder, e foi a vontade de Deus, nós vamos então apresentar vocês à diretoria. Isso vai acontecer essa semana, para ver se aprova, né? Então, e se assim for aprovada, eles estarão indo para a cidade de Francisco Beltrão. Amém? Glória a Deus. Lembra que ele pregou sobre avançar o reino de Deus? Expandir? Eles não estão só por palavras, mas por atitude. Então, os irmãos do Xaxim, aproveitem. Temos somente alguns dias, alguns meses com eles. E se assim Deus permitir, e a igreja assim aprovar, em breve estarão indo lá para desbravar o reino de Deus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado, irmão Zé. Glória a Deus. Irmã Lislaine, vamos aqui liberar os irmãos para o almoço. Só queremos, antes aqui, mostrar para os irmãos, estamos com alguns livros ali, que estão sendo vendidos e você pode ajudar o seu ministério.